Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu de novo, Poliane Conrado, acadêmica do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal do Amapá. Bom, gente, o tema da nossa aula é a Revolta dos Malês. O que foi a Revolta dos Malês? Primeiramente, eu vou falar dela de uma forma bem genérica, para depois, no decorrer do vídeo, melhor demonstrar quem foram seus atores sociais e atrizes sociais, tá ok? Porque a história, ela não é só construída por homens, ela também é construída por mulheres. Bom, retomando, a Revolta dos Malês foi um levante organizado e protagonizado por homens e mulheres africanos escravizados na província da Bahia, mais especificamente na cidade de Salvador, na passagem do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. Inicialmente, é imprescindível que a gente entenda as dinâmicas socioeconômicas da Bahia naquele período, pois só assim a gente consegue visualizar a configuração do movimento dos malês. Então, a Bahia, tradicionalmente, era o coração da economia açucareira no Brasil e contava com muitos engenhos, principalmente na região do Recôncavo. Consequentemente, ela era o destino de boa parte dos escravos africanos oriundos do tráfico negreiro. Salvador, por exemplo, que foi o palco e o cenário da revolta malê, tinha uma população de 65 mil habitantes, dos quais 40% eram negros escravizados. Estima-se que desses 40%, 30% era de origem nagô. Mas por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, em sua maioria, os integrantes da revolta do malê eram de origem étnica nagô. Inclusive, nagô era o termo usado na Bahia para designar aqueles escravos que professavam o islamismo. O termo malê, por exemplo, ele significa muçulmano. Por isso o nome Revolta dos Malês. Mas é importante a gente ressaltar que a Revolta dos Malês não contou apenas com a participação dos nagôs, eles eram a maioria, mas também escravos de origem Haussá fizeram parte, e dentre outras etnias. Outro ponto importante sobre essa característica islâmica da Revolta do Malê é que os escravos eles sabiam ler e escrever em árabe, então isso permitia uma outra troca de comunicação que não seria tão fácil assim de ser descoberta. Para além disso, tem uma coisa que foi primordial, que era uma especificidade da escravidão em Salvador, era que boa parte dos escravos, eles eram escravos de ganho. O que, que são escravos de ganho? O que, que eram, né, escravos de ganho? Eram aqueles escravos que eram forçados pelos seus senhores a realizarem trabalhos urbanos. Então, esses escravos, eles saíam ao longo do dia para prestar os mais diversos tipos de serviço e ao final do dia eles prestavam contas com os seus senhores. Então, essa esse status de escravo, de ganho, permitia uma mobilidade maior, uma relativa liberdade em relação às outras categorias de escravos. É importante também eu ressaltar para vocês que não somente africanos escravizados participaram da revolta dos malês, mas também aqueles que eram libertos, que tinham conseguido conquistar a sua alforria. Então, houve uma interlocução entre esses indivíduos. Mas então, qual que era o objetivo da revolta dos malês? O que que seus revoltosos pretendiam com isso? Gente, existem muitas narrativas aí na internet, inclusive alguns historiadores defendem que eles estavam pensando em instaurar uma jihad. O que é uma jihad? Uma guerra santa. Ou seja, eles iam impor o islamismo e matar todos aqueles que não se convertessem. Só que essa versão, ela não tem muito fundamento, porque ela é baseada em um relato da época, mas não existem outros tipos de fonte que corroborem ela. Além disso, como eu falei, participaram do Levante pessoas de outras origens étnicas que inclusive nem professavam o islamismo, que eram, por exemplo, do candomblé e do próprio
catolicismo, inclusive a própria constituição do islamismo na Bahia naquela época já apresentava características de sincretismo. Então, essa hipótese de que eles iam instaurar uma guerra santa não ela não é válida. O objetivo do movimento, na realidade, era justamente romper com a ordem e com a dominação branca. Era isso que eles almejavam. Para isso, o plano era o seguinte: tomar Salvador, ocupando pontos estratégicos, e depois partir para o recôncavo baiano, porque lá, além de ser uma região geograficamente estratégica, também era onde se tinham outros negros africanos que poderiam dar apoio. Só que, gente, o movimento ele é delatado antes de atingir os seus objetivos. As forças legalistas, assim que elas têm conhecimento do movimento, elas invadem a casa de um Manuel Cafate, que era onde aconteciam encontros para professar a religião islã e também melhor bolar a revolta. Lá, quando essas forças legalistas entram, um grupo parte para a Câmara, que embaixo dela havia uma prisão onde estava preso um dos líderes daquele movimento. Contudo, a revolta ela dura poucas horas, pois rapidamente ela é massacrada pelas forças legalistas, pela Guarda Nacional, já que os revoltosos eles não tinham um armamento adequado para aquilo. Mas ainda assim, pessoal, imagina, eles conseguiram planejar uma insurreição com cerca de 600 pessoas. Imagina você planejar tudo isso dentro da cidade. Além disso, foi tudo muito bem pensado estrategicamente. Desde a escolha do dia, que foi dia 25, quando ocorreria uma festa na cidade e as atenções estariam voltadas para a periferia e não no centro. Além disso, também foram encontrados vários registros em árabe, em que eles anotavam as decisões do movimento. Enfim, ao final do conflito, 70 rebeldes foram mortos. O restante ou foi preso ou açoitado. Uma parcela foi deportada para a África e 16 receberam a pena capital, ou seja, a pena de morte, mas apenas 4 foram executados. Vocês percebem o tamanho da repressão? Aquilo era justamente para dar um aviso para não acontecer novamente. Mas o que a revolta dos malês nos mostra? Ela nos faz perceber a pluralidade das várias Áfricas que para cá vieram com o tráfico negreiro, assim como também demonstra a capacidade de agência histórica desses povos. E de que eles sim também eram detentores de conhecimentos de uma cultura igualmente rica. Enfim, pessoal, muito obrigada por terem me acompanhado até o final. Espero ter ajudado vocês.